Graça e paz a todos. Meu nome é Rafael, um humilde servo do Senhor. Gostaria de ler com vocês João, capítulo 19, versículo 25 a 27. Diz assim: E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Desta hora em diante o discípulo a tomou para casa. A gente vê aqui, a terceira palavra de Jesus na cruz. E essa palavra veio justamente a nos mostrar o grande amor que Jesus tinha por Maria, o afeto que ele tinha. Ele queria ter certeza que ela seria bem cuidada depois que ele partisse. Então ele, em sua morte, nos últimos instantes de vida, ele teve esse cuidado com Maria. A gente vê em Efésios, capítulo 6, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honrai a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então a gente vê aqui que é Paulo que fala, e a gente sabe que isso também tem na lei, E ele diz assim: obedecei a vossos pais, isso tem na lei, e também honrar. Então a gente vê aqui que essa questão de obedecer, quando Jesus fala e quando está na lei, é bem maior do que isso, vai bem mais além, porque com relação a obedecer, mais com relação aos filhos menores, mas com relação aos filhos maiores, é honrar. Então a gente não deve apenas obedecer a nossos pais, mas nós devemos honrá-lo. E a gente vê quanto Jesus ele tinha esse apego, esse apreço por Maria. Lá em Lucas, capítulo 7, 12 ao 15, diz assim: Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, Jesus se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou no esquife e parando os que os conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. A gente vê aqui uma história bem interessante. Ele diz, versículo 12: Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Então ela tinha esse filho único e ela era viúva, ou seja, ela ia ficar apenas ela. Ela não ia ter mais filho, ela não ia ter mais marido, ela agora ia ficar por conta própria. E Jesus se compadeceu dela. A gente vê aqui que o interessante, o Senhor não estava se preocupando com a pessoa que estava morta, não foi com relação a ele ter ressuscitado, dado a vida a ele, não foi por causa dele, mas foi por causa dela. Ele se compadeceu dela. Ele viu a situação dela. Então, humanamente falando, Jesus ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós a todo instante. E aqui ele estava cuidando dessa viúva. Ele não estava tão interessado na ressurreição do jovem, Mas a ressurreição era para a mãe, A dor que Jesus estava sentindo, ele sentiu aqui, foi por causa da mãe, foi por causa da viúva. E ele, com relação a Maria, ele estava fazendo justamente isso. Ele queria que alguém cuidasse de sua mãe depois que ele tivesse partido, isso humanamente falando. E a gente vê que, apesar de ter os irmãos, Tiago, Judas, Simão e José, ter esses 4 irmãos, mas ele sabia que eles não tinham se convertido ainda. Então ele queria ter alguém, certeza que alguém ia cuidar dela. E aí ele disse para João, o discípulo amado: Eis aí tua mãe.
E a gente viu lá também que Jesus ele chama Maria, né, de mulher. Então, nenhuma vez a gente vê Jesus falando, né, Maria de mãe. Né? Isso também vem nos mostrar, né, a presciência de Jesus. Nós sabemos que hoje, né, as pessoas ela têm erroneamente, né, falado de Maria como sendo a mãe de Deus, né? Mas aí Jesus ele nunca disse isso, que ela seria a mãe dele. E é interessante também perceber em Lucas, capítulo 1, versículo 46, né, ao 46 e 47, diz assim: Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então a gente vê aqui que Maria ela precisa, né, de um Salvador. Então ela não pode interceder por ninguém, ela mesma precisa de um Salvador. E a gente vê assim como Jesus, ele foi prudente com relação a ela, né, com relação ao, até o modo de chamá-la, né, de tratá-la, de chamar como mulher. Né, e a gente vê que ele cuidou dela também depois que ele partiu, né, que ele estava próximo a partir, humanamente falando, então ele deixou alguém que pudesse cuidar dela. Em Provérbios, capítulo 23, versículo 22, diz assim: Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Então o Senhor, ele estava cuidando dela, mesmo na sua velhice, né? A gente sabe que José já tinha falecido, né? E então ele estava cuidando de Maria, deixando alguém que cuidasse de Maria. E a gente vê também, né, em Isaías, capítulo 52, diz assim, versículo 30, diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência. Então o Senhor ele foi prudente, né, deixando alguém cuidar, para cuidar de Maria. Né? E esse alguém era o discípulo amado, no caso João, né? O João é o evangelista. E assim a gente vê, né, que não só que devemos cuidar de nossas mães, né, de nossos pais, mas também devemos cuidar um dos outros. Né? O Senhor ele deixou esse exemplo com relação a Maria, né? Mas humanamente falando, ele quis dizer também que Maria tinha a cuidar também de João. Então o que isso vem nos mostrar? Que nós devemos cuidarmos uns dos outros, né? Não só a questão da mãe ou do irmão, né, ou do filho, mas devemos cuidar uns dos outros, cuidar um irmão cuidando de outro irmão. Eu cuido de você e você cuida de mim. Então devemos cuidar uns aos outros, né, uns dos outros. A gente vê assim que ele, na sua missão assim mais elevada, a missão mais elevada que Deus poderia dar, que era para salvar a humanidade, salvar o pecador, mas ele parou, né, e viu a sua mãe e deixou alguém para cuidar. Então ele não negligenciou, né, a sua parte humana. Né? Jesus ele cumpriu todos os requisitos que Deus lhe deu, né? E ele cumpriu todas as questões, tanto espirituais quanto as questões humanas. Né? O Senhor ele estava todo o tempo, né? Jesus é um homem perfeito, né? Então ele como um homem, né, ele fez todas as suas obrigações. Né? E também, como filho de Deus, também ele fez todas as obrigações para com Deus, né? E todas as suas obrigações para com os homens. Né? Ele foi assim, um homem perfeito. Né? E a gente vê assim que muitas pessoas, às vezes, em nome de Deus, né, faz só as coisas para Deus e esquece a sua casa, esquece o seu esposo, esquece a sua esposa e os filhos, e isso não é bom. Né? Nós devemos fazer as coisas espirituais e não negligenciarmos as coisas físicas, né? As nossas obrigações humanas, né? Porque nós somos humanos, né? E temos que seguir o exemplo que Jesus nos deixou. Né? Ele fez tantas as coisas espirituais e não negligenciou as coisas humanas, né? Como a gente vê nesse exemplo, né, que Jesus deixou alguém para cuidar de Maria. Então nós temos que ter nossas responsabilidades. Jesus foi aquele que teve todas as suas responsabilidades cumpridas, né, tanto com relação a Deus como com relação aos homens.
Então nós devemos cuidar uns dos outros, né? Principalmente dos nossos pais, né? Devemos obedecê-los e também honrá-los. Deus te abençoe.